Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Essa é a quinta aula da série Diodos Semicondutores. Aplicações de diodos. Fazendo um resumo então dos circuitos ceifadores, a gente pode observar então aqui vários tipos, várias composições aí, utilizando simplesmente aquele que a gente viu, um diodo, só o diodo, ou utilizando também uma bateria. E essa bateria podendo estar de um lado, configurada numa posição, numa polaridade, ou em outra polaridade em relação ao circuito. Se eu pegar então aqui a parte de ceifadores positiva, então eu vou cortar a parte positiva, aquele diodo inversamente colocado, né? Se eu colocar aqui um diodo em série, mas ele nessa posição inversa à minha fonte de entrada da fonte, ou seja, ele está polarizado inversamente, ele vai cortar essa parte aqui. Porque nesse ciclo que está aqui, ó, mais com mais, ele vai aumentar a barreira de depressão. Então ele não vai conduzir desse lado aqui. Está inversamente polarizado. E desse lado que está aqui, quando eu inverter essa fonte aqui, ó, ficar com o positivo aqui e o negativo aqui, aí vai, né, fazer com que eu tenha, né, a passagem da minha tensão. No negativo, é aquele mesmo circuito que a gente viu, ceifou a parte negativa, quando tem esse diodo em série. Então aqui está o diodo em série, passou a parte positiva só. Ceifou a parte negativa. Usando aqui então diodos ideais aqui, eu tinha colocado lá, né? Também estava usando diodos ideais anteriormente. Se eu colocar um circuito com a bateria, e ela, nesse caso aqui, essa bateria, esse circuito de corrente contínua aqui, né? A fonte de corrente contínua, ela está polarizada dessa forma que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai ceifar essa parte positiva, por quê? Porque esse diodo aqui, ele está polarizado inversamente. Então eu vou sempre cortar isso aí. Porém, né, eu tenho essa fonte de tensão de corrente contínua aqui, uma bateria, né, polarizada contrário a ele também. O que vai acontecer? Essa aqui subtrai dessa daqui. Então elas são fontes que estão colocadas contrárias. Elas não estão no mesmo sentido. Ó. Positivo com positivo aqui. Elas estão ligadas positivo com positivo. Vai fazer com que eu tenha, então, um deslocamento, né? Se eu pegar ponto a ponto aqui, ó, esses pontos, ponto a ponto, um ponto, outro ponto, ponto a ponto aqui, e for verificando aqui, na hora que eu vencer essa bateria, ou seja, minha tensão for maior, a tensão que eu tiver aqui, ó, for maior que a tensão dessa bateria, né, ele consegue então fazer esse ceifamento aqui. No ciclo negativo, então, chegando no ciclo negativo, quando eu inverter, colocar o sinal de menos aqui, e o máximo aqui, estou nesse ciclo negativo que está aqui, ó, nesse ciclo negativo. Nesse ciclo negativo, então, o diodo está polarizado diretamente. Então, o diodo passa a ser polarizado diretamente. Seria esse nosso caso aqui. Polarizado diretamente, aqui é com a passagem da polarização positiva daqui e essa bateria em série, então aí eu tenho essa aqui, positivo, negativo, né? Negativo, positivo. Então elas estão em série. Então eu tenho a bateria, as duas baterias estão em série, as duas fontes, né? Os pontos aqui estão em série com essa daqui.
eu vou ter então um aumento negativo, vou colocar aqui para o lado negativo, e vai estar passando nessa saída minha Vout aqui, toda essa curva aqui, até o ponto onde eu tenho uma tensão negativa VM, porque eu estou no parte VMN aqui negativo, mais a tensão da bateria V, mais essa tensão da bateria V. Então vai funcionar dessa maneira. Se eu inverter essa bateria, aí em relação àquela que está anteriormente lá, e manter o meu diodo nessa mesma posição, o que vai acontecer? Essa bateria aqui, no sentido positivo, no meio ciclo positivo da onda de entrada, ela vai estar na mesma polaridade, positiva, negativa. Então, ela está em série, certo? Porém, então eu tenho uma soma dessas duas tensões, de V com V1 aqui, porém, não está conduzido. Não está conduzindo nessa parte positiva aqui. Tá? Então eu tenho toda essa parte aqui, ó, nessa saída igual a zero. Quando eu começo a inverter a minha polaridade de positivo para negativo e negativo para positivo, quando eu inverto essa polaridade que está aqui, eu passo para esse lado aqui, eu ainda começo a conduzir para cá, mas eu tenho que vencer, a minha saída tem que vencer essa quantidade de tensão dessa fonte aqui, dessa bateria que está aqui. Então eu tenho que vencer aí. A partir de que ele venceu essa tensão V que está aqui, essa tensão V é maior que essa tensão V da bateria, tá? A saída que eu tenho aqui, então, vai aparecer, essa onda que está aqui na saída negativa, vai aparecer, então, na saída que está aqui. Ou seja, ela vai aparecer dessa forma aqui. E aí, chegou nesse pico aqui de VM aqui, que vai ser VM menos V, e começa a voltar até chegar num ponto que ela é menor do que essa tensão dessa bateria aqui, que é contrária. Então ela volta a ser zero. Olhando então esses dois, essa parte aqui, eu estou ceifando sempre a parte positiva. Sempre a parte positiva está sendo ceifada. Então é um ceifador positivo. A mesma coisa eu posso fazer do outro lado, onde eu tenho aqui os ceifadores negativos. Então, coloca a bateria, só que o sentido de do diodo agora é o contrário. Eu tenho ele aqui. O que vai acontecer? Né? Esse circuito aqui é análogo a esse, e vai acontecer a mesma coisa. Quando eu estou do lado positivo, essas baterias, estão tentando cancelar a outra. Então, o positivo que está aqui, ó, só vai começar a conduzir realmente quando essa bateria, esse valor aqui, for maior do que esse valor de V. Aí eu tenho uma condução dessa parte que está aqui. Enquanto isso, não conduz, a saída é zero. Não está conduzindo. Então a saída vai ser zero. Do lado negativo, quando eu venho para esse lado negativo aqui, eu faço uma inversão, positivo e negativo, da fonte aqui, tá? Esse diodo está não conduzindo mais, então ele não passa nenhuma dessa parte aqui. Nesse caso aqui, nesse último caso aqui, quando eu inverto a bateria, coloco a bateria agora no mesmo sentido que a fonte, ou seja, em série com a fonte, o que vai acontecer? Né? Essa tensão aqui da fonte de entrada vai ser somada com essa que está aqui. Então ela começa a partir dessa soma que está aqui. E vai chegar até o pico da somatória dos dois. Aí vai começar a descer, descer, descer. Quando chegou a zero aqui, ó, chegou justamente a zero,
Quem vai estar mandando vai ser essa fonte. Então, o próprio valor da fonte que está aqui ainda está conduzindo a saída. Ela está conduzindo a saída. Até esse daqui, que eu inverti a fonte aqui, superar esse valor de V. Superar esse valor de V. E aí é zero. Mais circuitos ceifadores. Agora a gente tem os diodos colocados na saída. Então eles estão aqui na saída de todos os circuitos com uma composição com baterias. Então dá para a gente ver, né, que utilizando então diodos ideais, aqui para essas aproximações, eu tenho aquele meu circuito que eu ceifava a parte positiva. Nesse caso aqui, invertendo o diodo, eu vou ceifar a parte negativa. Então eu fiz uma inversão do diodo, ó. Aqui eu estava polarizado dessa forma aqui. Permitia que eu curto-circuitasse essa saída aqui, ó, para zerar a minha saída. Então ele permitia que, aqui no caso aqui, ele permitia que eu curto-circuitasse quando eu invertesse a fonte. Então no lado negativo, Aí a saída daria desse jeito aqui. Aí eu tenho esses mesmos conjuntos, com a fonte. Então eu tenho aqui a fonte de corrente contínua, né, que vai fornecer um nível de tensão contínuo constante, né? Nesse caso aqui, ó, se eu estiver conduzindo e ceifando essa parte positiva, eu estou ceifando a parte positiva, enquanto ele estiver conduzindo, tiver mais aqui e menos aqui, ó, estiver conduzindo, quem vai estar mandando vai ser essa fonte V que está aqui. Então, a fonte V está aqui passando, né? A partir de que eu inverto o meu sentido, estou aqui invertendo o sentido nessa parte da corrente aqui, né? Esse diodo não conduz mais. E a própria tensão que eu tenho aqui de entrada é a própria tensão de saída. Então, essa própria tensão que está aqui. Daí, né, posso fazer a mesma análise desse lado. O que vai acontecer? Ele vai ceifar somente a parte negativa, pois o diodo está polarizado de forma diferente desse daqui, desse que tem aqui. Invertendo a bateria, fazendo a inversão da bateria que está aqui, eu ponho agora, estou polarizando essa bateria dessa forma, mais e menos aqui. Invertendo a bateria, o que vai acontecer? No ciclo positivo, né, conduz. Tem uma condução, ou seja, isso é um curto-circuito. Então aqui a própria tensão de saída aqui, né, vai ser em função do quê? Do valor dessa tensão V. Então essa tensão V está aqui, né, e ela está uma tensão negativa, que é essa tensão V aqui. No ciclo negativo, e vai até o ciclo negativo, até que eu tenho aqui, polarizei no ciclo negativo inversamente, até que ela está contrária a essa daqui, e chega num ponto determinado que essa tensão V é igual àquela lá, e ele corta o funcionamento do diodo. Cortou o funcionamento do diodo, vai passar então na saída o resto dessa curva que está aqui, até o funcionamento do diodo voltar ao normal, né? Voltar ao normal nesse ponto e continuar sendo mandado por essa tensão V original que está aqui. A mesma análise pode ser feita
para esse aqui, só que o diodo está polarizado do lado contrário. Se eu fizer a união desses dois diodos aqui, nessa direção e o outro que está nessa direção, e utilizar uma bateria também, baterias, né? Então tem aqui os dois aqui, esses dois. Eu vou ter então aqui, ó, uma composição desse corte aqui, com uma composição desse corte aqui. E aí eu tenho uma curva achatada dessa maneira que está aqui. Até a próxima, pessoal.